neste momento, né, fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conduzindo, meu Pai, esse estudo, essa manhã. Abençoa cada pessoa, meu Deus, cada vida que adentrar, meu Deus, nessa sala online, que assistir esse vídeo, que seja tocada pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, que todo espírito, ó Deus, que não provém do Senhor, que toda obra contrária, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha, Deus, iluminar os nossos pensamentos. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, meu Deus, na terra como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus Cristo, repreenda todo espírito de engano, repreenda todo espírito de mentira, tudo aquilo que Satanás intenta contra a igreja do Senhor, contra a Tua amada noiva, contra as nossas vidas, contra os Teus servos, os profetas dessa geração. Deus, abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã agradabilíssima. Abençoa Jerusalém com a paz, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui nessa manhã e eu quero começar, esse estudo bíblico, uma leitura de um versículo, de um versículo que está lá no livro de Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, versículo 18 a 20. Provérbios capítulo 16, versículo 18 a 20, que diz assim: a soberba precede a ruína, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E a Bíblia diz lá em Provérbios 15, 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, amados, olha só, na semana passada eu comecei a falar sobre prosperidade, O que é prosperidade? Nós desenvolvemos aqui um tema baseado em vários versículos bíblicos e nós temos muita dificuldade no ponto de vista como igreja, como cristãos, a gente saber realmente qual que é a vontade de Deus para o seu povo, No entanto, a Bíblia nos ensina o caminho, a Bíblia nos ensina o que é a verdade, a Bíblia nos ensina os passos que nós devemos seguir para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa conquistar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ok? Então é muito importante você entender que Deus quer que você viva uma vida de honra, uma vida que vai realmente engrandecer o nome do Senhor, porque você precisa de entender isso, que o intuito da palavra de Deus, o intuito de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado. Semana passada nós falamos o que é prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Nós falamos sobre isso. Prosperidade, tem muita gente, nós explicamos que tem muita gente que é rico e não é próspero, e tem muita gente que é próspero e não é rica. Existe uma diferença do ponto de vista bíblico, que prosperidade é necessidade suprida. Você não tem tudo que você quer, mas não lhe falta nada. Então,
nós temos que entender que o pouco com Deus é muito. Exatamente isso. O pouco com Deus pode superabundar 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor Jesus, né? Alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso é prosperidade, você ter poder de multiplicação. Amém, queridos? Quem está comigo aí? Vai dando um glória a Deus. Vamos interagindo aí. Então, a Bíblia nos diz aqui em Provérbios capítulo 16, que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína, a desonra precede a ruína. Então, quando a gente entende, nós estamos falando sobre prosperidade bíblica, e Provérbios 16, 18, nós acabamos de ler, nos diz exatamente o quê? O orgulho, né? A soberba precede a ruína. Então a ruína, o que é ruína? É a destruição, meu irmão, de tudo. Então nós temos que viver os princípios da palavra de Deus, e um dos princípios que fecha os céus, que vai trazer ruína para a sua vida, é a soberba. A soberba procede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Então, a desonra, né, ela precede a ruína, porque a soberba, elas são irmãs. Soberba, desonra são irmãs. Elas caminham junto, assim como a honra, entendeu? E a humildade caminham juntas. Quem está me entendendo aí? Ok? Se os irmãos tiverem dúvida, nós temos que, né, pergunte, não fique na dúvida. Porque a palavra de Deus, ela nos dá o caminho necessário para a gente poder viver uma vida plena na presença do Senhor. Nós entendemos, por exemplo, que o Senhor, Ele fez o homem para ser próspero. Ele fez o homem para ser abençoado. Na verdade, não era para existir a miséria, não era para resistir a ruína, isso veio como resultado da rebelião do homem. E até hoje o homem se rebela contra a vontade de Deus. Até hoje o homem se rebela contra os princípios da palavra de Deus. E nós, como servos do Senhor, nós temos que entender que Deus se move por fé. E fé é obediência às Escrituras, aos princípios. Quando você se move por fé, Deus se move em seu favor. Anote isso, quando você se move por fé, Deus se move em seu favor. Quando você anda em honra, Deus abre os céus. Quando você anda em desonra, você está prestes a cair, prestes a se arruinar. Então, se a soberba precede a ruína, então Deus está dizendo que a desonra, né, o fruto da desonra vai fazer com que você se arruine em todos os aspectos da sua vida. Porque nós explicamos na semana passada, por exemplo, que prosperidade é você ter todas as áreas. Quando eu tenho uma prosperidade bíblica plena na minha vida, eu tenho todas as áreas da minha vida abençoadas, incluindo a financeira, né? Então, se você quer ser abençoado em toda a tua maneira de existir, e em toda a tua maneira de existir você glorificar a Deus, porque você tem partido do princípio de que a sua vida tem que engrandecer ao Senhor, tudo em você. O teu casamento tem que engrandecer ao Senhor, o teu ministério tem que engrandecer ao Senhor, o teu chamado tem que engrandecer ao Senhor, o teu trabalho tem que engrandecer ao Senhor. Na sua vida você é um espelho. Olha só, tem até uma música que nós cantamos, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. É exatamente isso. Porque Deus quer refletir em nós a sua glória e as pessoas serem atraídas a essa glória.
Deus quer ser, né, uma bênção. Aliás, Deus quer que você seja uma bênção e através dessa bênção as pessoas serem atraídas à presença do Senhor. Então, meu querido, o Espírito de Deus, Ele quer gerar em nós homens e mulheres prósperos. Se o seu, por exemplo, a pessoa chega na igreja e aí o casamento dela está por um fio. A vida dela espiritual não existe, ela está morta espiritualmente. A alma dela está dilacerada, ela está vivendo, né, por conta de remédio controlado, ela não tem alegria na vida dela, está em depressão. Enfim, o quadro é grave. O quadro é extremamente grave. E aí o que acontece? De repente ela chegou e ela começou a receber a palavra de Deus. Ela começou a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então ela vai onde o homem não pode ir. Então ela penetra. E quando ela penetra, se ela encontra um coração, um solo fértil, né, um solo que venha produzir, então, meu irmão, vai dar frutos. E frutos maravilhosos. Então a palavra de Deus entra. Aí entra a contrapartida nossa, que é o que é? A obediência. Quando a gente obedece às Escrituras, quando a gente obedece a Deus, a gente vai produzir frutos. Quais são esses frutos? Prosperidade, honra, nobreza, fruto do Espírito. Entendeu? Você passa a ser, né, um embaixador de Cristo. Esse embaixador de Cristo, ele tem como seu manual a palavra de Deus, a Bíblia, o seu manual de fé prático. E essa palavra vai gerando vida em cada área da sua vida, através de uma palavra que chama-se obediência. Então, quando a gente passa a obedecer às Escrituras, a gente vai fazendo plantações aos princípios da palavra. E cada princípio, ele traz consigo, amados irmãos e irmãs, cada princípio, ele traz consigo uma promessa. Cada princípio, ele está ligado a uma promessa. Nós explicamos sobre isso. Nós temos falado sobre isso. Mas se você não obedecer, se você não viver uma vida de obediência, você pode passar 30, 20, 50 anos dentro da igreja que você não vai viver uma vida de prosperidade. É simples. Lembrando que prosperidade não é riqueza. Tenho que falar sempre isso aqui. Prosperidade é necessidades supridas. Como eu estava explicando, que a pessoa chegou com a vida toda acabada na igreja e de repente ela começa a ouvir a palavra. Então ela passa a obedecer aos princípios da palavra. Ela era soberba e começa a viver uma vida de humildade. Entendeu? Ela era uma pessoa miserável e começa a plantar, fazer plantações através da obediência. Começa a dar dízimos, oferta na igreja. E aí começa a mudar o estado da vida dela. Ela começa a obedecer, ela começa a buscar o Espírito Santo, ela começa a andar uma vida com propósito. Propósito qual que é? Engrandecer o nome do Senhor. Não tem como dar errado, irmão. A Bíblia não erra, né? Na quarta-feira nós tivemos um culto aqui de agradecimento ao Senhor pelo meu aniversário. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que nos abençoaram, que nos honraram, né, com sua presença, também online, né, e que nos abençoou tanto, mas tudo isso para a glória do Senhor. E então o que acontece? Aí a gente vê os testemunhos das pessoas que chegaram na igreja, que tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas renovadas. Isso não é prosperidade? Claro. Aí eu pergunto para você, as pessoas ficaram ricas na igreja? Não. Talvez alguns, mas uma coisa é certa, melhoraram de vida, incluindo financeiramente.
aqueles que obedecem aos princípios da palavra. Ok, gente? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Irmã Elizabeth, colocou mensagem aí agora. Quem mais está comigo aí online? Vou te dar 10 segundos aí para você se manifestar. Senão, você deixou o celular ligado aí e foi embora. Ok? Deus, só a irmã Elizabeth está comigo, misericórdia. Renatinho. Isso aí. Então, amados, Deus, o plano de Deus é abençoar todas as áreas da nossa vida. O resgate que o Senhor Jesus Cristo ele providenciou por mim, por você, Samuel, seja bem-vindo. Isso aí. Por enquanto, 3 pessoas aí se manifestaram, né? Os demais devem... Ok, mas amém. Deus, ele se move através da fé. Deus, ele se move através da obediência. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, mas não obedecem. E aí o texto que nós lemos em Provérbios 16, 18, diz o orgulho, né? A soberba precede a ruína. Então, essa soberba aí, ela, como eu falei, ela é irmã da desonra. Então, se você... Amém, querida. Sabia que alguma coisa tinha acontecido, irmã Conceição. Amém. Ó, a soberba, ela precede a ruína. A soberba, ela é irmã da desonra. A pessoa que é soberba, geralmente, ela tem uma vida de desonra. Ela planta desonra através da sua soberba, do orgulho. E o texto que nós lemos em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína. Então, a ruína, o que é? A destruição. A destruição em todas as áreas da vida da pessoa. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, você está desonrando a Deus com o teu orgulho. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha só, princípios da palavra. Então, se você quer viver uma vida de plena conquista em todos os aspectos da sua vida, incluindo o financeiro, você tem que aprender a ser humilde. Porque se você não se humilhar diante de Deus, humildade é muito diferente. Tá? Ó, eu vou explicar isso aqui para você. Tem gente pobre, orgulhosa, e tem gente humilde, rica. Humildade não tem nada a ver com posses, dinheiro. Tem muita gente rica soberba, mas tem muita gente pobre também soberba. Ok? E eu conheço pessoas que são muito bem financeiramente e são humildes. Humildade é uma coisa, riqueza é outra. Humildade é uma coisa, pobreza é outra coisa. Seja bem-vinda, Fernanda. E exatamente, irmã Elizabeth. Então, querido, se você quer viver uma vida de bênção, seja bem-vinda, Marli. Se você quer viver uma vida de bênção, de honra, de prosperidade, aprenda a ser humilde. Porque o humilde encontra o favor do rei. Quem está comigo aí? O humilde encontra o favor do rei. Quem é o rei? Jesus. Esther foi humilde. Ela entrou na presença do rei e o rei estendeu o cetro para ela. Paz do Senhor, querida. Amém. Então, quem tem humildade tem o favor do rei. E quem é soberbo está prestes a cair. É o que o texto diz. A soberba precede a ruína. Meu irmão, se você quer ser arruinado na sua vida, seja soberbo. Está aí, ó. O segredo está aqui, Provérbios 16, 18. Amém, Fernanda. Obrigado, querida. Seja bem-vinda.
diretamente lá da minha terra abençoada, que é o Ceará, Aracati, né? Deus te abençoe, queridona. Amém. Dentro das igrejas, sim, com certeza. Nós estamos falando para crente. Amém, querido. Irmã Vandá, seja bem-vinda. Amém, aleluia. Olha só, se você quer realmente o caminho das pedras, né, que a gente fala, o caminho da prosperidade bíblica, a primeira coisa que você tem que colocar é a humildade no seu coração. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Olha só. O que é resistir a alguém? Deus não quer papo com você. Sabe aquela pessoa que você não gosta de encontrar? Deus não gosta de encontrar com soberbo. E a prosperidade, meu irmão, bíblica, é a presença de Deus na minha vida em primeiríssimo lugar. Se Deus me resiste, como que eu vou ser próspero? Os irmãos estão entendendo a conexão aí? Os irmãos estão entendendo, compreendendo a palavra? Se eu não tenho humildade, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é graça? O que é graça? Graça é algo que eu não mereço, mas o Senhor me dá. Graça é algo que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos dá. Então, se o humilde, Deus dá graça ao humilde, então o humilde vai ser abençoado pela graça. Está entendendo? O soberbo, Deus tem misericórdia da vida dele. E uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando o decreto era de morte. Estou dando um exemplo. Misericórdia é quando existia um decreto de morte, mas Deus olhou para nós e disse: não vai morrer, porque eu tenho misericórdia de você. Graça é o seguinte: existia um decreto de morte, mas Deus olhou para mim e não só não deixou eu morrer, mas Ele me presenteou com a vida abundante. Isso é graça. Entendeu a diferença? A misericórdia, ela pausa a maldição. Mas a graça, ela não só pausa a maldição, mas como ela inverte as coisas. Quem está me entendendo isso aí? Esse raciocínio. Então, se você quer o favor do rei, Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína. Eu não quero ser arruinado, então eu não posso ser soberbo. Eu não quero só a misericórdia de Deus, eu quero a graça de Deus. E como que eu conquisto a graça? Humildade. Mesmo sendo pecador, eu tenho que ser humilde. Obediência às Escrituras, obediência à palavra, aos princípios da palavra, meu irmão. Não tem como você viver uma vida próspera e viver desobediente, porque isso é incoerente. Mais uma vez eu explico. Ah, pastor, e o ímpio? Nós estamos falando de ímpio. Amém, querida irmã Vandá. Paz do Senhor. Ímpio. Tem muito ímpio que tem dinheiro, mas não é próspero. Porque se ele é ímpio, é incoerente que ele seja próspero. Ele pode ter muito dinheiro. E eu já vi uma frase, talvez você já tenha escutado essa frase: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Já ouviu essa frase? Porque nesse mundo aqui, né, a pessoa pode ter posses por causa do dinheiro, mas o Senhor Jesus disse: aconselho-te, olha, você acha que está rico? Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória. Você acha que está rico, mas você é pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado. Entendeu?
Então, quem disse isso? O Senhor Jesus estava escrevendo as igrejas lá da Ásia. Então, meu irmão, prosperidade do ponto de vista de Deus, a gente tem que de uma vez por todas quebrar alguns paradigmas na igreja. Deus me chamou para quebrar paradigmas. Deus nos chamou para colocar a verdade, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tem gente que não pode ouvir falar de dinheiro dentro da igreja, que se levanta, vai embora, que vai para o banheiro. E isso é soberba. Está entendendo? Porque o Senhor nos deu tudo e nos mandou obedecer às Escrituras, e aí sob o subterfúgio de que, mas que eu não vou fazer isso, que eu não vou fazer aquilo, meu irmão, eu quero dizer para você que você precisa de converter o teu coração. Como o jovem rico não se converteu, você precisa se converter. O jovem rico estava dentro da igreja, mas não abriu mão porque ele amava o dinheiro mais do que ao Senhor. Então, meu irmão, você tem que ser desprendido das coisas materiais. Não tem problema Deus te dar as coisas, não tem problema a gente prosperar financeiramente. O problema é se o seu amor ao dinheiro, se o seu amor às posses está acima de Deus. Você é idólatra. Você idolatra o dinheiro, você idolatra as coisas materiais. Não tem como você amar a Mamon e amar a Deus. Disse o Senhor Jesus: ou você serve a Deus, ou você serve ao Mamon. Ou você serve, ou você amará um e odiará outro, ou você odiará um e amará o outro. Quem disse isso? Yeshua. Não tem como amar a Deus e ao dinheiro. Sabe onde está? Mateus capítulo 6, versículo 24. Que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versão internacional. Na corrigida, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, amados, compreendamos, porque o meu intuito aqui é desbravar na tua vida, meu irmão, e desprender na tua vida uma prosperidade bíblica. Deus me deu essa unção, amém, queridos? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 12 diz que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Se a sua mentalidade não mudar, você não vai conquistar. Incluindo os céus. Tá? Incluindo os céus. Porque se você não se desprender do material, se você tiver, como diz o texto aqui em Mateus 6, 24, não tem problema a pessoa prosperar, não tem problema até a pessoa ficar rica, desde que o seu amor não esteja nas posses. O dinheiro, meu irmão, serve para ser usado, não o dinheiro nos usar. Usado em que? Em favor da igreja, em favor do reino de Deus, em favor de pessoas, em favor, enfim, tem um leque tremendo. Deus vai prosperar muitas pessoas nesses dias, amém, querido? Você recebe aí? Por isso que nós estamos falando sobre isso aqui, porque quando a prosperidade, estou falando agora de finanças, Deus vai prosperar você financeiramente, em nome de Jesus. Mas você precisa estar preparado, porque Deus está preparando agora na igreja, amados irmãos, um povo que vai suprir a necessidade da igreja. Amém. Deus te abençoe, irmã Elizabeth aí no Canadá. Cada irmão que recebe essa palavra, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, eu não falo por causa própria, não, mas Deus tem me abençoado, irmãos. E assim, como eu já disse, se eu não tenho dinheiro,
tem poupança, não tem nada disso não, mas eu tenho fé e Deus tem me honrado da minha fé, porque eu vivo uma vida de princípios, eu planto, eu colho. E já tem 23 anos que a minha vida foi totalmente mudada e eu vivo hoje, né? Como eu disse, eu não tenho tudo que eu quero, mas não nos falta nada. Né? Para a glória do Senhor, Deus tem nos honrado, Deus quer honrar você também, meu irmão. A igreja, ela bebe da unção do seu pastor. O pastor, o anjo da igreja, ele é a medida da igreja. Entendeu? Você precisa mudar sua mentalidade e passar a amar a Deus acima de todas as coisas, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu estava falando sobre humildade, né? Provérbios 16, 18 diz que a ruína, né? a soberba precede, ela vem antes, ou seja, a pessoa planta desonra, que eu falei, desonra e soberba são irmãs, andam juntas. A pessoa que planta desonra, ela vai ficar arruinada. Como que a gente desonra? A soberba, entendeu? A pessoa, por exemplo, que desonra a Deus, e desonrar a Deus é um leque muito grande, passa por quebra de princípios. Desonrar o seu sacerdote, seu pastor, é uma plantação, desobedecer a palavra do seu líder, do seu pastor, entendeu? E isso amarra, eu vejo pessoas com vidas amarradas, porque elas plantam a soberba. E qual que é o antídoto para isso? Nós falamos uma mensagem alguns dias atrás, né? Nós pregamos aqui na igreja, quem planta desonra tem que plantar agora dupla honra. Os irmãos lembram disso, dessa mensagem? Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele plantou desonra, ele roubou, entendeu? Ele fez coisas ruins. E o que ele fez, irmãos? Ele chegou um dia, Jesus entrou dentro da sua casa, Lucas capítulo 18, se não me falha a memória. Zaqueu, né, Jesus disse assim, desce depressa, Zaqueu, que hoje convém pousar na tua casa. E quando Jesus entra na casa dele, estavam os fariseus todos lá, muitos, né, questionando Jesus, que estava na casa de um pecador. Então, no momento lá, Zaqueu se levanta, Senhor, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais, e dou metade dos meus bens, eu dou metade dos meus bens. E aí Jesus vira para ele e diz, hoje a salvação chegou nessa casa, e eu pergunto a você, Zaqueu, ele comprou Jesus? Não, mas ele se desprendeu do mamon que dominava a vida dele. Tem pessoas que não se desprenderam do mamon, e para desprender mamon, meu irmão, você tem que sacrificar ele, o dinheiro. O reino de Deus, olha, entenda isso que é um princípio, quando você traz o seu dízimo, quem quer prosperar? É muito importante você falar isso. Quem quer prosperar financeiramente, quem quer prosperar em todas as áreas da sua vida, incluindo a financeira, você precisa aprender a sacrificar. Dízimo e oferta, oferta e primícia são sacrifícios que liberam prosperidade financeira na minha vida, daqueles que obedecem esse princípio. Por quê? Porque quando você traz o dinheiro no altar, no gasofilácio, quando você dá, quando eu falo no altar, eu falo, por exemplo, hoje tem várias formas, né? Mas você planta na igreja, você é um sustentador, um tissaliá, que é um próspero, um provedor de Deus. Salomão tinha 12, que eles proviam um por mês, eles proviam tudo que tinha no reino. Então, tissaliá significa próspero, provedor. Então, se você é um provedor, você abençoa a casa de Deus, o reino de Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta, que na verdade não é o seu dízimo, o dízimo é de Deus. Então, Deus estabeleceu esse princípio para quê? Para você sacrificar o mamon no altar. Como que isso funciona? Quando você recebe o seu salário e você dá o seu dízimo na igreja, importante, é na igreja, tá?
O seu dízimo não é para fazer obra social. Isso é princípio. Tem gente que fala assim, meu dízimo eu dou para obra social. Não, isso é desvirtuar a palavra de Deus. Você está falando que Deus não sabe fazer as coisas. A gente tem que aprender a obedecer. Dízimo é para sustentar a obra de Deus. Tem que fazer obra missionária? Tem que fazer obra social? Tem, mas o dízimo é para sustentar a casa de Deus. Aqui nós estamos numa escola, tá, irmãos? Dízimo e oferta é para sustentar a casa de Deus, para sustentar o sacerdote, está na Bíblia, entendeu? E aí o que acontece? Quando Deus estabelece o dízimo e a oferta, né, para o povo de Israel, para o povo de Deus, Ele está dizendo assim, você vai sacrificar e dizer, porque você não ama o dinheiro, está entendendo? Quando você traz o seu dízimo, você está dizendo que você não confia no dinheiro, você confia no Senhor e você obedece a Ele. Quem está me entendendo aí? Se tiver dúvida, pode perguntar. Quem está me entendendo aí? O dízimo, oferta e as primícias são para sustento da casa do Senhor, para sustento, né, do sacerdote, entendeu? E eu louvo a Deus, irmãos, porque todas as pessoas que têm honrado a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com suas primícias na nova aliança, aqui nesse ministério, tem sido muito abençoado, porque a gente tem que entender o seguinte, que tem muitos altares que não são altares de Deus, tá? Isso aí é uma aula para outro dia. Tem muito altar que é de Baal, tem muito altar que não é Deus que está nele, não, é Mamon que tem dominado, é Baal que tem dominado, Jezabel que tem dominado. Então, meu irmão, a tua prosperidade está, vamos dizer assim, comprometida, entendeu? Está comprometida. Eu falo isso porque eu sei que Deus ele tem grandes bênçãos para ser liberado para o seu povo, para aqueles que são fiéis a Deus. Então, nós temos que nos desprender do material, irmãos. Porque dessa vida você não vai levar um centavo sequer. Jesus disse que a gente tem que comprar ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Como que a gente compra, meu irmão? Honrando a Deus aos princípios da palavra. Abençoando o reino de Deus. Porque quanto mais você abençoa o reino de Deus, mais você vai prosperar, irmãos. Não tem jeito. Não tem como. A soberba, né, precede a ruína. A altivez de espírito, né? Provérbios 16, 18 diz: a altivez de espírito precede a queda. Então a pessoa vai ficar arruinada e vai cair. Olha só. Sabe que quando a gente chega na igreja e a gente começa, eu expliquei isso aqui no início, quando a gente chega na igreja, a nossa vida está totalmente destruída. Nós estamos passando por o diabo, ele quer destruir a nossa vida. E muitas pessoas chegam aqui, né? Elas chegam na UTI mesmo, estão em coma espiritualmente. E tudo na vida dela está arruinado. Aí de repente a palavra de Deus entra, os princípios entram e ela começa a mudar de vida, ela começa a ser transformada, ela começa a ser, né, abençoada, ela começa a prosperar. E de repente ela cresceu um pouquinho, cresceu. E nesse crescimento a soberba entrou no coração dela. Qual que é essa síndrome? Você vai lembrar de quem? Ezequiel capítulo 28. Foi assim com Satanás. No dia em que as pedras fogueadas foram criadas, Deus o criou. Era anjo de luz. E ministrava lá nos céus. Até que um dia o comércio entrou no seu coração. Até que um dia a soberba diz assim: vou levar o meu trono acima de Deus, como Deus. Nath, obrigado. Os irmãos estão entendendo? A síndrome de Lúcifer é exatamente isso. Se elevou, quis ser maior do que Deus.
Sabe, quando a gente tenta ensinar a Deus, como que a gente tenta ensinar a Deus? Quando a gente diz assim, ó Senhor, eu não concordo com essa palavra não. Eu vou fazer do meu jeito. Isso é soberba, é a síndrome de Lúcifer. E aí a soberba precede a ruína. A pessoa começa a ruína dela aí, ó. Quando ela começa a dizer assim, no início ela chegou humilde porque ela estava destruída. Mas de repente a soberba começou a subir. E ela diz, para que eu vou ficar dando dinheiro agora para o pastor? Eu já tenho tudo. Chegou na ruína. Destruída. Para que eu vou ficar dando dinheiro para a igreja? Vou construir celeiros. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo e vou ajudar os pobres. Começou a dizer, Senhor, o Senhor não sabe me ensinar, eu que sei. Está entendendo? É assim, querido, vigia. A queda começa aí, quando ela começa a questionar a palavra de Deus. Quando ela começa a colocar a palavra de Deus em segundo lugar. Por quê? Porque cresceu um pouquinho. Deus tinha isso aqui para ela, ó, mas ela cresceu até aqui só, ela já está se achando. A soberba precede a ruína. Você quer ser arruinado, está aí o segredo. É simples. Você quer cair, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Que altivez de espírito, ó. Coitado do pastor, hein? Concordo com isso, não. Não é que eu não seja melhor do que ninguém, tá, querido? Eu estou pregando a palavra. Estou ensinando aqui para quem quer ser abençoado. Quem não quiser, eu não posso fazer nada, é o livre-arbítrio de cada um. Mas eu tenho que te ensinar que se você se enveredar por esse caminho, você vai morrer em todos os aspectos, incluindo o financeiro. Você vai se arruinar, os teus negócios vão ser arruinados. Você vai depender dos outros para comer, porque eu já vi isso. Não em uma nem duas vezes não. Mas aquele que obedece, aquele que é humilde, irmão, ele vai só fazendo isso aqui, ó. Só subindo degraus, ó. Quando pensa que não, mas o coração dele está onde? No Senhor. E ele sabe que quando Deus fala assim, filho, nós precisamos fazer isso. O coração dele não está no dinheiro, não está no mamon, está em Deus, que foi Deus que deu para ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu estou diante de homens e mulheres prósperos. Eu estou diante de homens e mulheres que vão crescer, então você precisa aprender isso. Não negocie aquilo que Deus pediu de você. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie. Soberba e orgulho, meu irmão, não é inegociável. Desonra inegociável. O preço da desonra você não pode pagar, entenda isso. Tem gente com a vida totalmente, meu irmão, só não está pior por causa da misericórdia. Porque a plantação chegou à colheita. E a plantação chega à colheita. Né? Quiçá que todos estivessem ouvindo essa palavra, mas poucos. Quem me dera, Senhor, esse estudo, querido, aqui é para poder deslanchar a sua vida em todos os aspectos. Não se negocia a palavra, não se negocia princípios. Todas as vezes, querido, que Satanás tentar colocar no seu coração de que dízimo, oferta não é de Deus, é coisa do homem, saiba que não é Deus que está falando isso com você, é o próprio diabo, é o mamon que está dominando a sua vida, para poder impedir você de prosperar. É simples, ele quer te ver na ruína, ele quer te ver na miséria. Se Deus estabeleceu o princípio, foi para te abençoar, então não negocie isso. Não negocie isso, eu estou falando de princípios. E aí, a Bíblia diz lá em Provérbios 15, 33, o seguinte:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aleluias! A humildade antecede a honra. Olha só, Provérbios 15, 33. Vamos ver aqui outra versão aqui. Deixa eu achar aqui. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Olha só, a soberba, ela antecede a ruína, mas a honra vem antes da humildade. Aliás, a humildade vem antes da honra. Por isso que muitas pessoas, quando chegam na igreja, são muito abençoadas, depois param. Por quê? Porque não chega arrastando o rabinho até as pernas, irmão. Com perdão da expressão. Chega todo humilde porque está todo destruído. É ou não é verdade? Chega todo humilde. Chega todo assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Aí cresceu um pouquinho, a soberba já está lá. Aí daí a pouco, tá vendo? Foi porque eu fui para a igreja. Foi porque ela foi para a igreja. Foi não, minha irmã, foi porque a soberba entrou no coração dela. Você lembra de Saul? Foi exatamente assim. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido, meu irmão, ele profetizou, falou em língua, ser cheio lá do Espírito Santo. Até que a soberba entrou no coração dele, ele quis negociar os princípios. Quando ele foi lá e disse para Samuel, nós vamos... Aliás, ele estava esperando Samuel, e Samuel não chegou, então ele quebrou um princípio ali, da obediência, da liderança. Quem quebra o princípio da obediência, da liderança, meu irmão, acaba tendo a sua bênção tirada. Foi isso que aconteceu com Saul, porque no momento em que ele coloca, em Deus, aliás, no momento em que ele tira a autoridade de Deus, que é através do profeta Samuel, a Bíblia diz que Deus o rejeitou naquele dia. Porque quando ele pegou e rasgou o manto de Samuel, a Bíblia diz: olha, como tu rasgaste o meu manto, Deus rasga de ti hoje o teu reino. Eita! Porque o teu coração foi um coração soberbo, um coração que não era humilde. Olha, rapaz, Davi é um cara que errou muito, mas Davi era humilde. Davi, no dia que o profeta Natan chegou para ele e falou assim: olha, ó rei, eu queria contar uma história para o Senhor. Existia um homem que tinha muitas ovelhas, muitas mesmo, e ele era muito rico, tinha de tudo. E o seu vizinho tinha uma ovelhinha. Aí esse homem que era muito rico desejou aquela ovelhinha e foi lá, pegou aquela ovelhinha, matou aquele homem e pegou aquela ovelhinha. Senhor meu rei, o que essa pessoa, ela merece? A morte. O rei falou: é a morte. Pois é, meu rei, esse Senhor é o Senhor. A Bíblia diz que no mesmo momento Davi rasgou as suas vestes. Ele não peitou o profeta não, porque ele reconheceu que ele estava errado, ele fez isso. Pagou um preço? Pagou, mas Deus sempre manteve ele de pé. E a Bíblia diz que Davi morreu farto de dias, conquistou todas as suas guerras, prosperou. A Bíblia diz que Davi conquistou tudo, e aí ele ainda somou tanta riqueza no final da vida dele. Ele falou assim: está aqui, Salomão, eu não posso construir o templo, mas eu providenciei tudo para que você o faça. Está aqui do meu tesouro particular, eu dou todo o ouro necessário para a construção. Foram toneladas de ouro, de prata, de bronze, de riqueza. Davi passou a vida inteira dele fazendo o quê? Juntando para poder construir o templo. E aí, sabe o que acontece? Salomão recebe toda aquela dádiva e faz o sacrifício para Deus e fica mais sábio, mais rico, porque é assim que funciona, meu. Quanto mais você tem em Deus, mais você vai ter para poder liberar. Porque humildade precede a honra. Como eu falei, humildade não quer dizer
pobreza. Tem muita gente, fulano está tão humilde, não tem nada de humilde na pobreza, em alguns. Tá? Aprenda isso, anote no seu caderninho, viva isso, que você vai ver Deus deslanchar sua vida em todos os aspectos. Aprenda a obedecer a Deus nos princípios e aos seus profetas. A Bíblia diz assim: crede no Senhor Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou sendo profeta de Deus aqui para a sua vida. Conserta aquilo que precisa ser consertado, porque senão você vai ser arruinado. Deus é rico em misericórdia, é isso que nós explicamos aqui. Muita gente não morreu ainda, irmã Conceição, por causa da misericórdia. Muita gente ainda não está com a vida destruída por causa da misericórdia. Agora, tem muita gente que aprendeu o caminho das pedras através da graça. Como? Na humildade. Não humildade de boca, de vida. Né? Eu sou humilde, irmão, quando eu obedeço a palavra do Senhor. Mesmo quando muitas vezes eu não concordo. Não é que eu não concordo, eu não tive ainda o entendimento. Porque quando você tiver o entendimento lá na frente, que obedeça. Você está na dúvida? Obedeça. Porque lá na frente você vai ver o fruto da tua obediência, mesmo quando você tinha dúvida. Você está entendendo? Agora tem gente que na dúvida não obedece, aí lá na frente ela dá com burro nas águas. Entendeu? Lá na frente ela vai quebrar a cara. Por quê? Porque na dúvida obedeça, na dúvida, em todo momento obedeça. Seja fiel à palavra, seja humilde. Porque como nós explicamos aqui, a humildade, ela vai preceder a honra. Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ser boca de Deus aqui nessa manhã, para dizer para você, meu irmão, mude de vida, seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, comece a viver uma vida de princípios, porque, como eu disse, existe uma palavra profética em andamento para nós, igreja, que nesses dias Deus vai prosperar o seu povo de forma como nunca antes. Eu creio que é a última grande transferência de riqueza antes da volta do Senhor, para financiar, meu irmão, o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos de recursos, né, para poder ser abençoado, para poder levar essa bênção. Imagina só, eu vou terminar com esse exemplo aqui. Imagina se a gente não tivesse dinheiro para poder pagar essa internet aqui, boa. Imagina se eu não tivesse dinheiro para poder pagar o aluguel aqui, porque por enquanto é aluguel, mas nós vamos profetizar que Deus vai dar esse lugar para nós, e Deus vai usar a sua vida aí, amém? Você crê nisso? Quem crê, diz assim: eu recebo essa palavra no nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me use nisso aí, porque se eu tiver, meu irmão, é nosso, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, entendeu? Deus quer levantar pessoas desprendidas para poder. Se eu não tivesse dinheiro, na verdade eu não tenho, é Deus que levanta, mas se Deus não tivesse nos dado esses recursos, como que você estaria ouvindo essa palavra? Me explica como. Que mágica que eu ia fazer? Se Deus não tivesse me dado esse celular aqui, ó, que custou um preço, como que eu ia estar transmitindo essa bênção para você? É mágica? Não tem mágica não, irmão. Tem princípio, Deus já sabia disso. Ele estabeleceu o princípio para poder suprir. Está lá em Malaquias 3, olha, para que haja abastança na minha casa, para que não haja falta alguma, para que tudo que o meu povo precisar, meus pastores precisarem para poder desenvolver a obra, não falte. Aí a pessoa olha para o lobo, olha para o mercenário, está cheio, mas Jesus falou o seguinte: não arranca o joio junto com o trigo não. Tem muitos altares ainda que não foram destruídos, sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas que estão lá, mas que é mercenário, entendeu? É lobo, que a pessoa vai para lá, entendeu? Para esse tipo de altar a Baal, a Jezabel, e a pessoa sai de lá com a vida destruída.
não tem o fruto do Espírito, quem reina é o Mamon, não tem frutos dignos de arrependimento, é um engano, é um espírito de engano, uma mentira terrível, não prega o evangelho verdadeiro, não prega a palavra, e as pessoas estão aplaudindo, os altares estão, né, as igrejas estão cheias, porque só prega aquilo que o povo quer ouvir. Irmão, eu não negocio aquilo que Deus tem, palavra de Deus. Como eu já disse aqui, eu já preguei para 2 cadeiras já, 3. E hoje em dia, lógico que a gente quer ver a igreja cheia de pessoas, que a gente quer que as pessoas se convertam, mas a minha preocupação em primeiro lugar é gerar discípulos de Jesus. E quando eu te estou falando a verdade aqui, eu estou gerando discípulos de Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida de forma plena, né? Que essa palavra possa realmente gerar vida. Compartilha ela com pessoas, né? Em nome de Jesus. E eu quero profetizar que ainda esse ano Deus vai derramar uma bênção de prosperidade sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus, incluindo a sua vida financeira, né? Começa a colocar em ordem os princípios, começa a fazer a plantação, porque quem planta é que vai colher, irmão. Não tem jeito não. Deus está dando todo o recado. Em nome de Jesus Cristo, seja um tissaliar, um próspero de Deus, uma próspera do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não negocie o reino de Deus, os princípios de Deus, porque quem quer ser honrado, planta honra, não planta desonra. E diante da honra, antes da honra, vem a humildade, tira a soberba da sua vida, né? Resumindo, foi tudo isso que nós falamos aí. Semana que vem tem mais, vamos continuar, tem muita coisa para se falar, né? E é uma soma de, se você for pegando essas coisinhas aí, ó, somando na tua vida, você vai ver que muito pouco tempo as coisas vão mudar. É mudar a semente, a colheita também muda, né? Se você já está fazendo isso, continua fazendo. Se você já tem honrado, honre mais. Se você já tem plantado, plante mais, que você vai receber a partir do momento em que você seguir aos princípios da palavra de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado. Não se esqueça que hoje à noite nós temos um encontro, 7h30, né? Aqui na igreja, os irmãos que não podem, né, nos acompanhem, em nome de Jesus. Fica com Deus, um grande beijo e até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.